O capítulo 7 de Jeremias é um trecho fundamental, conhecido como Sermão do Templo, onde o profeta entrega uma mensagem de Deus ao povo de Judá na porta do Templo de Jerusalém. Um resumo dos pontos principais. Primeiro, chamado ao arrependimento genuíno, versos 1-7. A falsa segurança. Deus, através de Jeremias, adverte o povo para que não confiem em palavras mentirosas, como Templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Eles acreditavam que a mera presença do templo de Deus garantiria sua segurança contra os inimigos, independentemente de sua conduta. A condição divina, Deus exige uma mudança profunda e prática. Emendem os seus caminhos e as suas obras. V3. Se eles fizerem isso, Deus os deixará habitar na terra. A salvação não está no edifício, mas na obediência. Segunda, denúncia das abominações, versos 8-15. Contraste entre culto e conduta. O povo praticava uma religião formal no templo, mas, em sua vida diária, cometia graves pecados, roubavam, matavam, adulteravam, juravam falsamente, queimavam incenso a Baal e adoravam outros deuses. V9. O templo como covil de salteadores. Deus pergunta se eles transformaram a sua casa em um covil de salteadores. V11. Onde se escondiam após praticarem suas abominações, pensando que estavam seguros. O exemplo de Siló. Como aviso, Deus lhes lembra do que fez com Siló, onde o tabernáculo e a arca da aliança estiveram no passado, mostrando que o local de adoração não é imune ao seu julgamento. V12, 14. Ele fará o mesmo com o templo de Jerusalém e rejeitará o povo, como fez com a descendência de Efraim, reino do norte. Terceira, a irrevogabilidade do juízo, versos 16-20. Proibição de interceder. Deus ordena a Jeremias que não ore mais pelo povo, pois ele não ouvirá. V16. O pecado deles atingiu um ponto sem retorno. Idolatria profunda. As famílias de Judá se envolviam na adoração à Rainha dos Céus, uma deusa pagã, com pais, filhos e mulheres participando ativamente. V18. Essa idolatria profunda e familiar prova a rebeldia do coração deles. Quarta, a obediência é superior ao sacrifício. Versos 21-28. ênfase na obediência. Deus afirma que, ao tirar o povo do Egito, ele não lhes deu primazia sobre os sacrifícios e ofertas, mas sim sobre a obediência à sua voz. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. V23. Rebeldia contínua. O povo, no entanto, endureceu a cerviz. V26. E se recusou a ouvir os profetas enviados por Deus. Quinto, o vale de Inom e a destruição. Versos 29 e 34. Sacrifício de crianças. Deus condena as práticas abomináveis de Judá, incluindo a construção de altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom para queimar seus filhos e filhas em sacrifício. V31, algo que ele nunca ordenou. O julgamento final. Como resultado da desobediência e idolatria, Deus anuncia que a terra se tornará desolada, e a alegria, vozes de noivo e noiva, cessará. V34. E os cadáveres servirão de pasto para aves e animais. Em suma, Jeremias 7 é um alerta de que a religiosidade externa e a confiança em símbolos sagrados, o templo, são inúteis se o coração do povo está longe de Deus e a vida é marcada pela injustiça e idolatria. O único caminho para a salvação era o arrependimento sincero, manifestado em conduta justa e obediência total. Resumo do livro de Jeremias, capítulo 8. O julgamento inevitável de Judá. Este capítulo atua como uma severa condenação e sentença de juízo divino contra o povo de Judá e Jerusalém, enfatizando a inevitabilidade do castigo em razão de sua contínua apostasia, engano e recusa em se arrepender. Primeiro, a profanação e o desespero da morte. V1-3. Jeremias anuncia uma punição que afeta o povo até o seu último descanso, simbolizando a completa rejeição de Deus. Profanação dos mortos. V1-2. Os restos mortais dos governantes, príncipes, sacerdotes, profetas e de todos os habitantes de Jerusalém serão deslocados de suas sepulturas. 1-2. Os corpos dos governantes, reis, príncipes, sacerdotes, profetas, e de todos os moradores de Jerusalém serão deslocados de suas sepulturas. Desonra total.
Os mesmos astros que o povo adorava e servia, o exército do céu, estarão expostos ao sol, à lua e às estrelas. Eles não terão o privilégio de serem enterrados ou recolhidos. Morte preferível. V3 O exílio e a miséria serão tão profundos que sobreviventes nos lugares de dispersão escolherão a morte em vez da vida, evidenciando a total desesperança. 3 O exílio e a miséria serão tão profundos que sobreviventes nos lugares de dispersão escolherão a morte em vez da vida, evidenciando a total desesperança. Segunda. A recusa em retornar e a falsa sabedoria. V4:12. Deus enfrenta a obstinação e a hipocrisia do povo, equiparando sua resistência à ordem natural. Obstinação. V4:7 Deus pergunta: por que este povo de Jerusalém se desvia com uma apostasia constante? Eles se apegam à ilusão e se negam a retornar. O contraste é feito com as aves migratórias, como cegonhas, rolas e andorinhas, que seguem instintivamente seu tempo e a ordenança do Senhor para migrar. No entanto, o povo de Deus não está ciente da lei de seu Criador. Arrogância da sabedoria. V8:9. O povo se orgulha, proclamando: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Deus expõe essa arrogância, declarando que a lei foi adulterada e transformada em falsidade pela pena enganosa dos escribas. O desfecho é a humilhação e a queda inevitável daqueles que se julgam sábios. Corrupção generalizada. V10 de dezembro O veredito é justificado, pois todos, do menor ao maior, são dominados pela avareza e agem com falsidade. Em vez de tratar a raiz do pecado, profetas e sacerdotes curam a ferida da filha do meu povo com superficialidade, proclamando paz, paz, quando na verdade não há paz. Terceira. A destruição completa e inescapável. V13:17. A ira de Deus se revela em 3 formas destrutivas, sinalizando que o juízo será inevitável. Esterilidade e maldição total. V13 Deus promete não achar fruto em Israel. Não haverá uvas na parreira, nem figos na figueira. Isso representa a total revogação das bênçãos e da prosperidade. A população se tornará improdutiva e perderá tudo o que lhe foi concedido. Terror da invasão. V14:16 O povo, em desespero, aceita sua condenação e se entrega à morte, dizendo: entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos. Desde o extremo norte, é possível ouvir o exército babilônico. O barulho dos cavalos e o relincho dos jinetes fazem a terra tremer, avançando para devorar a todos. Castigo implacável. V17 O adversário é simbolicamente retratado como cobras e basílicos venenosos que Deus mandará. A sentença é que contra os quais não há encantamento, isto é, nenhuma magia, súplica ou esforço humano será capaz de desviar ou anular esse julgamento divino. Quarta. O lamento angustiante do profeta. V18:22. O capítulo termina mudando o foco para a dor de Jeremias, o profeta intercessor que lamenta a tragédia nacional. O desespero do coração. V18:21 Jeremias manifesta sua tristeza pessoal e sua incapacidade. Ele escuta o grito desesperado do povo e documenta o diálogo trágico. O povo se agarra à falsa segurança, o Senhor não está em Sião, porém Deus responde revelando a razão do abandono, a idolatria. O reconhecimento tarde demais, o povo pronuncia a frase mais angustiante: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. As oportunidades de alívio, colheita e arrependimento se esgotaram, o tempo de misericórdia chegou ao fim e o juízo foi executado. A pergunta sem resposta, V22 O lamento culmina na famosa indagação: por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não se considera médico lá? Apesar da existência do poder de cura de Deus, o bálsamo e o médico de Gileade, a cura da nação, a filha do meu povo, não ocorreu, pois o povo, em sua apostasia, recusou a cura proposta. Assim, o capítulo 8 de Jeremias não só prevê a destruição do povo de Judá e Jerusalém, mas também detalha suas causas, evidencia a paciência de Deus esgotada e expõe a intensa angústia do profeta ao presenciar a calamidade auto-infligida de seu povo. Resumo de Jeremias capítulo 9, a destruição e a verdadeira glória. O capítulo 9 é marcado pela profunda dor e lamento de Jeremias pela destruição iminente e pela forte mensagem de Deus condenando a infidelidade generalizada de Judá e as nações vizinhas. Primeiro,
O lamento do profeta e a infidelidade, v. 1:9. Jeremias inicia o capítulo com um dos seus lamentos mais famosos, desejando ter uma fonte de lágrimas para chorar dia e noite pelos mortos do seu povo. A confiança na mentira. O profeta descreve a nação como um lugar onde todos são infiéis, vivendo na falsidade e mentindo uns aos outros. Eles treinam suas línguas para a mentira. Desconfiança total. Ninguém pode confiar em seu próximo, e o irmão engana o irmão. Eles exaurem-se cometendo iniquidade. O fogo do juízo. Por causa dessa falsidade e engano, Deus anuncia que os refinará, julgará, no fogo e os consumirá, pois não há outra maneira de lidar com tal perversidade. Segundo, a desolação de Sião e a advertência de Deus, v. 10:16. Deus fala sobre a terrível desolação que virá sobre a terra. Terra deserta. Os montes e os pastos do deserto serão secos e assolados, sem ninguém passando por eles, pois Deus os feriu. A causa da destruição, um sábio é questionado sobre por que a terra pereceu e ficou desolada. A resposta de Deus, v. 13:14, é clara. Porque o povo abandonou a lei de Deus. Porque seguiram a obstinação de seus corações e adoraram os Baalis, como seus pais lhes ensinaram. O castigo. Como punição, Deus promete alimentar o povo com absinto, amargura, e dar-lhes água de fel, veneno. Eles serão dispersos entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e a espada do inimigo seguirá. Terceira. A chamada às pranteadoras e a lamentação coletiva, v. 17:22. O Senhor convoca as pranteadoras profissionais, mulheres especializadas em lamentar os mortos, para virem e ensinarem o pranto às filhas do povo, pois a morte já entrou pelas janelas. O propósito é um chamado para que toda a nação comece a chorar a sua perdição, pois haverá tantos mortos que não haverá quem os sepulte, seus cadáveres jazerão como esterco sobre o campo. Quarta. A verdadeira glória, v. 23:26. Esta seção é uma das mais importantes do capítulo, contendo um princípio atemporal sobre o que realmente importa. Proibição de se gloriar. Deus proíbe o povo de se gloriar em 3 coisas que o mundo valoriza: sabedoria, intelecto ou conhecimento; força, poder ou capacidade militar; riquezas, bens materiais ou prosperidade. O único motivo de glória, a única coisa digna de glória é conhecer e entender a Deus, que Ele é o Senhor, que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra. Deus se agrada dessas coisas. O juízo sobre os incircuncisos no coração. Deus conclui que julgará Judá juntamente com as nações vizinhas que não o conhecem, Egito, Edom, Amon, etc. Ele adverte que ter apenas a circuncisão física não salva, pois, na verdade, toda a casa de Israel tem o coração incircunciso, isto é, um coração desobediente e impuro. Ponto central. Jeremias 9 é um clamor pela destruição causada pela falsidade e pela rejeição da lei de Deus. Sua mensagem central é que a verdadeira segurança e valor não se encontram nas realizações humanas, sabedoria, força, riqueza, mas sim no conhecimento íntimo de Deus e na prática de misericórdia, juízo e justiça.